Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um painel tributário da CCA. Em relação às questões na área previdenciária, na semana passada nós temos de novidade a questão envolvendo a certidão de regularidade do Fundo de Garantia. Temos recebido diversas ligações de clientes comentando das dificuldades na obtenção dessa certidão de regularidade. Esse é um problema que tem afetado diversos profissionais de contabilidade que estão envolvidos com essa emissão dessa certidão de regularidade do Fundo de Garantia, tanto aqueles que trabalham em escritórios de contabilidade, quanto aqueles que trabalham em empresas privadas, e também os profissionais da área de recursos humanos. Na terça-feira passada, esse problema motivou a Comissão de Consultoria do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná a encaminhar um ofício à Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal do Paraná. O documento enviado também cobra providências da Caixa para a regularização tempestiva da situação, bem como solicita esclarecimentos oficiais sobre o que está gerando a ocorrência desse problema, já que as empresas, a princípio, estão regulares com o recolhimento do Fundo de Garantia. Então, o Conselho Regional de Contabilidade pede à entidade, a Caixa Econômica Federal, que preste esclarecimentos à comunidade contábil e empresarial. Esse fato demonstra os problemas de emissão da certidão de regularidade enfrentados por empresas que não apresentam débito do Fundo de Garantia, resulta em uma inconsistência interna na Caixa, a qual esperamos seja em breve solucionada, de forma que as empresas possam sanar os seus problemas, que a princípio não existe problema de recolhimento do Fundo de Garantia, e possibilitar a emissão da certidão de regularidade. Então, aquelas empresas que se encontram nessa situação saibam que é um problema generalizado, não é um problema particular da sua empresa. A gente tem recebido muitos contatos, o pessoal acha que é pontual. Não, esse é um problema que muitas empresas estão enfrentando, que é o problema da emissão da certidão de regularidade do Fundo de Garantia. Outra questão da semana passada, outra novidade, foi que foi divulgado no portal do SPED o cronograma de implantação do E-Social simplificado. O ambiente de testes desse E-Social simplificado, ele tem início a partir de 1º de março de 2021. Então, o ambiente de teste é o que nós chamamos, tecnicamente, de ambiente de produção restrita. Então, mas para vocês aí que estão no dia a dia, sabem muito bem que é o ambiente de testes. Já o início do ambiente de produção da versão S1.0 será em 10 de maio de 2021. E o período de convivência entre as versões 2.5, que é a que está em vigor, e a simplificada S1.0 será entre o período de 10 de maio a 9 de novembro de 2021. Depois nós já tivemos também a informação e a previsão da nova versão, na versão S2.0 do E-Social simplificado, que terá implementação a partir de 2022, mas já em setembro de 2021 nós teremos um layout a respeito das informações que deverão fazer parte desse modelo simplificado. Então fiquem atentos, em seguida que for publicado, tiver o início de vigência o modelo simplificado E-Social 1.0, nós já teremos em seguida já uma nova versão, que é de setembro de 2021, que terá validade em março de 2022, que é o E-Social simplificado S 2.0. Então, desejo a todos um restante de semana muito bom e um final de tarde da mesma forma. Um abraço a todos.
Pois bem, boa tarde a todos. Vamos tratar nesse tópico da legislação federal. Com relação à legislação federal, o primeiro tema que a gente traz para vocês, para os senhores, é relativo a creditamento de PIS, das contribuições do PIS e da COFINS, em relação aos gastos com vale transporte, vale refeição e vale alimentação. Em função de uma solução de consulta que foi editada pela DESIT, agora de 28 de dezembro de 2020, e que só foi publicada no Diário Oficial no dia 18 de janeiro de 2021, muitos clientes têm ligado fazendo consultas sobre qual é o resultado da solução. Então, na verdade, esse assunto nós já tínhamos apresentado numa das lives do ano passado, e a decisão da Receita Federal, o entendimento dela continua o mesmo. Ou seja, com relação a vale transporte de funcionários, então a Receita Federal, ela reconhece o direito do reconhecimento do crédito das contribuições do PIS e da COFINS sobre os desembolsos com vale transporte fornecido pela pessoa jurídica a seus funcionários, que trabalham diretamente na atividade industrial e de prestação de serviços. Isto porque, por ser um gasto, um desembolso determinado por lei, a Receita Federal entende que então ele se enquadra no conceito de insumo, porque existe uma lei que obriga o fornecimento do vale transporte. Então essa decisão, essa solução de consulta, ela mantém o mesmo entendimento do ano passado. Agora, com relação aos demais gastos com vale refeição, vale alimentação, fardamentos e uniforme, a Receita Federal, ela continua mantendo a posição de que não dá direito a crédito. Na verdade, esses desembolsos de vale refeição, alimentação, fardamento e uniformes, eles só geram direito a crédito para as empresas que são da atividade de serviço de limpeza, conservação e manutenção. Então, as demais atividades industriais e comerciais não têm direito a tomar crédito sobre os gastos com vale refeição, vale alimentação, fardamento e uniforme. Então, em resumo, vale transporte. Vale transporte, todas as empresas da atividades industrial e de prestação de serviços têm direito a tomar crédito das contribuições PIS e COFINS sobre os desembolsos que a empresa tiver. O desembolso líquido, aquele gasto líquido que a empresa teve. Com relação aos gastos com vale refeição, vale alimentação, fardamento e uniforme, o direito ao crédito é somente para as empresas que desenvolvem atividades de limpeza, conservação, manutenção e manutenção. Então, as demais atividades está vedado o direito ao crédito desse desembolso. Então, esse seria o recado que a gente gostaria de dar nessa parte relativa à solução de consulta que saiu na semana passada. E por último aqui, um lembrete que a gente traz aqui para essa live, diz respeito ao Simples Nacional. Então, só um lembrete de que no próximo dia 29, agora, encerra-se o prazo para as empresas que não estão no Simples Nacional e pretendem fazer adesão a essa modalidade de tributação, ou para as empresas que estão no Simples Nacional e que não pretendem mais continuar tributando 2021 pelo Simples. Então, dia 29, encerra-se o prazo para adesão ou exclusão do Simples Nacional. O que tem de bom aí é que as empresas que já estão no Simples, elas não precisam fazer nenhuma comunicação que pretendem continuar, aquelas que pretendem continuar não precisam alterar nada, e também as empresas do Simples que estão inadimplentes,
com a Receita Federal, o que pela legislação seria motivo de exclusão do Simples. A Receita Federal, em função da pandemia da Covid, já determinou que não será feito nenhum procedimento de exclusão em razão da existência de débitos. É lógico que, embora a Receita não promova a exclusão, mas ela está sim dando continuamento nos procedimentos de cobrança. Então, os procedimentos de cobrança da dívida continuam, mas não vai ensejar a exclusão em função das dívidas. Então, esse seria o recado que a gente gostaria de dar na legislação federal. Deixamos aqui em aberto para qualquer uma consulta e desejamos então um bom final de tarde para todos e uma ótima semana. Boa tarde a todos. Dando continuidade então ao painel tributário da CCA desta terça-feira, no caso, né? Em função de que não foi possível realizar a nossa apresentação ontem, devido a problemas técnicos, então ficou transferido para essa terça-feira no mesmo horário, às 16 horas. Os colegas André e Reginaldo já apresentaram as suas alterações e comentários a respeito da legislação federal e previdenciária. E agora nós vamos dar então continuidade na apresentação da legislação estadual, com destaque para as questões vinculadas ao ICMS submissão tributária, no que diz respeito tanto à adjudicação do crédito do ICMS, né, em função de várias situações específicas que constam na legislação, como também do próprio ajuste da submissão tributária, o que nós faremos de uma forma segregada, parte nesta live e parte na próxima live, devido à extensão desta matéria, principalmente que envolve de uma forma substancial o aspecto técnico que cada contribuinte deve observar, e por isso hoje nós estamos aqui com o colega Alexandre, que cuida mais desta parte técnica operacional vinculada à escrituração fiscal digital e também da própria guia informativa do ICMS, a GIA mensal. Então, indo direto ao ponto, nós vamos inicialmente tratar da adjudicação do crédito ICMS, né? Como nós temos já mencionado, que nós temos instruções normativas, não somente alterações do regulamento do ICMS, mas também instruções normativas que tratam especificamente desta questão da aplicação, né, da legislação quanto à adjudicação ou apropriação dos créditos de ICMS e de restituição do imposto nas mais diversas situações em que é possível recuperar quando ocorre a incidência da submissão tributária. Então nós tivemos a instrução normativa 87, né, publicada agora no final de 2020, e também a instrução normativa 96, também no final de 2020, que tratou deste assunto no aspecto técnico. Então, no artigo 22, nós temos que no artigo 22 do livro 3 do regulamento ICMS, é assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do imposto, né, do valor do imposto por força da submissão tributária, correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar. Então são uma série de situações em que a empresa, né, que é contribuinte do imposto por submissão tributária, realmente onera a operação cobrando do destinatário o imposto de responsabilidade,
Mas acontece que o imposto de responsabilidade, ele alcança toda a cadeia de circulação da mercadoria, desde a produção até o consumo final. Ocorrem uma série de situações que no meio dessa cadeia há uma interrupção, e daí nesse caso a legislação autoriza que aquele contribuinte, que no caso não dará continuidade à circulação da mercadoria, então tenha direito à adjudicação do crédito correspondente ao imposto de responsabilidade por substituição tributária, e daí tem toda uma orientação a respeito. Então, a restituição do imposto, conforme o artigo 23, daí no caso do regulamento do ICMS, no livro 3, esse imposto pago nas etapas anteriores, no caso, né, será então efetuada mediante adjudicação ou apropriação do crédito relativo ao imposto quando ocorrer alguma das situações com mercadorias já alcançadas pelo regime de substituição tributária. O primeiro caso, a operação promovida por contribuinte do Estado do Rio Grande do Sul que destine mercadorias a outra unidade da federação. Então, é uma situação em que não ocorreu o consumo aqui no Estado, então vai efetivamente se dar esse consumo em outra unidade da federação. Então, interrompe-se digamos assim, a circulação, a cadeia de circulação da mercadoria, do ICMS, né? E que exige, então, que se dê uma nova tributação quando ocorre a saída para outra unidade da federação. Outra situação também é a modificação da natureza ou da finalidade da mercadoria, né? Então, modificação da natureza, por transformação, enfim, né? Quando ocorre uma situação em que há uma aplicação numa nova operação, né? E altera a própria finalidade da mercadoria. Então, também vai ter que entrar num novo ciclo de circulação em função desta modificação. Também a saída de mercadoria em que ocorra nova substituição tributária. Uma série de situações em que o próprio regulamento diz, olha, nesta situação, aquele que foi substituído fará nova tributação da substituição tributária. Então, também tem direito a recuperar o crédito, o valor do imposto pago nas etapas anteriores para fins de dar continuidade à tributação correta do imposto da mercadoria. Também na situação em que a entrada do estabelecimento, adquirente, no caso, quem adquire, quem compra a mercadoria, tem direito ao crédito imposto, né? Então, eu compro, por exemplo, combustível para utilização no transporte, né, de cargas, por exemplo, né, ou mesmo de passageiros ou de pessoas, em que me dá direito ao crédito do imposto, né? Então, óbvio que o combustível veio tributado por substituição tributária, só que eu vou ter uma saída de uma outra operação ou prestação de serviço, no caso de transporte, né, e que vai haver uma tributação normal do imposto, inclusive com redução da base de cálculo, ou que terá crédito presumido, enfim, né? Então, há sim a recuperação desse imposto, tá? Saída de mercadoria beneficiada com a isenção de que trata o artigo 9º, inciso 120 e o 164, né? O caso por exemplo, do RS competitivo, em que o contribuinte que vende mercadorias para o Estado do Rio Grande do Sul, para os órgãos públicos estaduais, tem direito, então, à isenção do imposto pelo artigo 9º. E, nesse caso, então, aquela substituição tributária que foi exigida no início da circulação da mercadoria pelo substituto tributário fica, então, inócua, né? Então, o Estado admite que este contribuinte, que agora tem isenção do imposto, recupere todo o imposto pago anteriormente. Bom, estas as situações, então, previstas aqui no artigo 23, né? Tem outras situações, né, como no caso do artigo 22, em que há deterioração da mercadoria, perda, roubo de mercadoria, que também vai me dar direito ao crédito, como já comentei anteriormente. Bom, a
a forma como esta apropriação se dá, então nós temos especificada nesse mesmo artigo 23 do livro 3 do regulamento, que ela condiciona-se a nota fiscal, né, relativa à aquisição da mercadoria, que ela seja emitida nos termos do artigo 29 do livro 2. O livro 2 é aquele livro em que especifica as orientações para emissão de documentos fiscais. E esteja acompanhado da guia de recolhimento respectiva nos casos em que o imposto deveria ter sido pago no momento da ocorrência do fato gerador. Situações específicas, por exemplo, quando da entrada da mercadoria na fronteira do estado em que é exigido o pagamento no momento da ocorrência do fato gerador. Então, o crédito, então, a ser adjudicado, a ser apropriado, então, será determinado pela aplicação da alíquota interna sobre o valor que serviu de base para o débito de substituição tributária constante na nota fiscal de aquisição. E será, então, considerado, quando houver, benefícios, né? Por exemplo, redução da base de cálculo, enfim, situações em que o imposto deve ser ajustado de acordo com aquilo que foi considerado na nota fiscal de aquisição. E o crédito, então, fiscal será feito no caso de Simples Nacional, né, que recolhem o débito próprio de acordo com o artigo 18 da Lei Complementar 123. Esse crédito, então, ele fica limitado ao valor do imposto pago referente à substituição tributária. Então, aquela relação em relação ao débito próprio não vai se considerar, porque é o valor da substituição tributária que foi devida no momento em que ocorreu a incidência pelo substituto, calculada e recolhida pelo substituto tributário. Então, a adjudicação do crédito por estabelecimento enquadrado na categoria geral, no caso, corresponde a aquisições de mercadorias de estabelecimentos optantes pelo Simples destinado à comercialização ou industrialização, que fica limitado, então, ao valor do imposto efetivamente devido pelo remetente. Tá? Então, quando não for possível determinar, então, a correspondência entre a base de cálculo do imposto e a respectiva mercadoria, até 31 de dezembro de 2020, se toma por base, então, o valor que serviu de base para a retenção do imposto quando do último recebimento da mercadoria pelo estabelecimento remetente, proporcional à quantidade saída. E a partir de 1º de janeiro de 2021, para o contribuinte submetido ao ajuste do imposto retido por substituição tributária, na forma do artigo 25b, deverá ser, então, utilizado o valor médio ponderado móvel unitário da base de cálculo do débito de substituição tributária, registrado nos documentos correspondente às mercadorias recebidas, proporcional à quantidade saída quando na forma das instruções baixadas pela Receita Estadual. Não abrangido, então, nesta situação, então deverá ser utilizado o valor unitário da base de cálculo do débito de substituição tributária registrado no documento fiscal correspondente ao último recebimento proporcional às quantidades saídas, desde que a quantidade constante desse documento seja maior ou igual à soma ou somatório das saídas. Quando a quantidade das mercadorias registrada no documento fiscal no último dia do recebimento for menor que a quantidade saída, serão adicionados os recebimentos registrados em documentos fiscais imediatamente anteriores, até que se complete a quantidade de saída. Hipótese em que deverá ser utilizado o valor médio ponderado utilizado na base de cálculo do débito de substituição tributária. Na hipótese de operações com mercadoria cujo imposto relativo à operação subsequente seja devido na entrada do território do Estado do Rio Grande do Sul, no desembaraço aduaneiro, na entrada no estabelecimento ou no momento do recebimento, então deverá ser utilizada a base de cálculo do débito de responsabilidade por substituição tributária prevista na legislação para cada uma dessas situações. E o contribuinte poderá optar pela sistemática
anterior, no caso da linha A, observado o período mínimo de permanência e a forma definidos em instruções baixadas pela Receita Estadual, sendo que para exercê-la deverá observar o disposto no parágrafo único do artigo 25B do livro 3 do regulamento. Bom, em relação a digamos assim, essa atual sistemática, né, de recuperação, né, esta é a introdução feita pelo regulamento do ICMS. Na legislação estadual, ainda consta de forma ainda definida, né, a orientação anterior. Se nós formos para o regulamento do ICMS, nós temos lá que tem elaborar a relação, contendo discriminadamente as mercadorias e tal, mas isso é em função da legislação anterior, quando não se tinha própria escrituração fiscal digital. Então, uma série de orientações nós temos ali, mas, efetivamente, o que deve ser observado agora para a escrituração, né, desses créditos, da adjudicação do crédito, né, se dá então de acordo com as instruções normativas que mencionei, a instrução normativa 87 e a 96 de 2020, publicadas agora ao final do ano de 2020. Para a escrituração, então, destes créditos, então, estas alterações foram introduzidas na instrução normativa 4598, que é algo semelhante ao regulamento do ICMS, né, que condensa todas as alterações vinculadas à normatização, né, das obrigações acessórias que tratam no livro 2 do regulamento e que então estão melhor especificadas, melhor explicadas na instrução normativa 45/98. Então, tanto aquela instrução normativa 87 como a 96 estão inseridas já dentro da 45/98 e especificamente então com relação à escrituração fiscal digital no título 1, capítulo 51 do regulamento. Então, já de pronto aqui, já vou fazer apenas uma introdução, o Alexandre já vai comentar também, né, que os registros obrigatórios, né, quando houver essa informação a ser prestada, né, deve ser então começando registro C176, por exemplo, sempre que se tratar de escrituração de documento fiscal que acoberte a operação de saída de mercadoria realizada até 31 de dezembro de 2020 e que tenha sido tributada anteriormente por subvenção tributária, quando a operação ensejar ao declarante o direito à restituição do valor do imposto retido, conforme especificado lá no livro 3, artigos 22 e 23 que eu acabei de comentar. Alexandre. Aproveitando então, pessoal, esse gancho que o Luiz fez sobre o registro C176, tá? Qual é a novidade então que o Estado trouxe? Fazendo um paralelo, até 31 de dezembro de 2020, a adjudicação do crédito, ele era vinculado a qual nota fiscal? Lá no C176. Ele era vinculado à própria nota fiscal de adjudicação. Então, na nota fiscal de adjudicação, CFOP 1603, tínhamos o quê? Os famosos códigos de ajuste. O código de ajuste que eu informava no registro C197, vinculado a esta nota fiscal de adjudicação, me dava, né, o motivo pela qual eu estava adjudicando o crédito. Motivo esse que o Luiz já transcorreu para vocês. Livro 3º, artigo 23 do ICMS. Tá? Então, o que acontece? Tinha situações que o cliente não conseguia fazer o crédito tendo como base o próprio mês. Então ele tinha um mês de defasagem, por exemplo, 2 meses. Enfim, algo semelhante ao que ocorria com o quê? Com o SIAP. Tinha situações que o cliente fazia o SIAP baseado no mês anterior, emitia a nota 1604, entretanto que ele informava na FD no registro G110, ali no bloco G, eram as operações do mês em curso. Então o Estado tinha dificuldade de quê?
de fazer o cruzamento das informações. Então foi isso que o Estado inovou para 2021, ou seja, a partir de janeiro de 2021, a vinculação ao crédito em determinadas situações, como por exemplo, o Luiz já citou, as saídas, né, as vendas para fora do Estado, ou até mesmo exportação, que o vínculo agora se dará através da própria nota fiscal de saída. Então, eu vou ter que vincular o meu registro C-176 à própria nota fiscal de saída. Não é mais na nota fiscal de adjudicação do crédito. Essa é a primeira inovação. 2. Para que eu possa vincular a nota fiscal de saída, o registro C-176, sendo um filho do registro C-170, obrigatoriamente, nesses casos específicos, eu vou ser obrigado ao quê? A gerar o registro C-170, itens das operações de saída, algo que era facultativo nas operações de saída. Aí houve uma alteração então no guia prático dizendo o quê? Continua facultativo o C-170 para as operações de saída, exceto se a UF exigir o C-176, que é o caso do Rio Grande do Sul. Então, resumindo, nas operações de saída, quem ensejar ao declarante, nós, no caso, direito à adjudicação do crédito, previsto no livro 3º, artigo 23, eu vou ter que gerar o registro C-170, itens, a princípio, somente daquele sujeito à restituição do imposto. Então, essa é a primeira novidade que nós temos, então, que é a obrigatoriedade do registro C-170 vinculado à nota fiscal de saída, que ensejar ao declarante o direito à restituição do crédito, então, previsto no livro 3º, artigo 23. Tá? Então, agora volta a palavra para o Luiz, ele continua com a parte legal, e aí nós vamos, então, introduzindo as partes operacional, então, para vocês. Bom, continuando então, o Alexandre já deu uma introdução, o registro C100, por exemplo, né, em exceção 2 na escrituração fiscal digital, notas fiscais eletrônicas de emissão própria, regra geral, devem ser apresentados somente os registros C100 e C190. E se existirem ajuste de documentos fiscais determinados pela legislação estadual, tabela 5.3 da nota técnica, instituída pelo ato COTEP 44, devem ser apresentados também os registros C195 e C197. Eu acho que cabe uma observação, né, Alexandre? O que seria nesse caso? Então nós vamos ver o quê? Que o Estado fez o seguinte: para determinadas situações, e isso vocês já devem ter percebido, que o Estado colocou data fim, tá? Data fim, 31 de dezembro, para aqueles códigos de ajustes que vocês já estavam acostumados a utilizar. RS 99, 90, 30, alguma coisa, né? Por que alguma coisa? Porque o final do código estava interligado ao motivo da nossa adjudicação do crédito. Então o Estado abriu em dois. Aquilo que a adjudicação do crédito está vinculado à nota fiscal de saída, esse código de ajuste não se utiliza mais. Entretanto, as operações que não está vinculada a uma nota fiscal de saída, como por exemplo o Luiz falou do combustível, que dá direito ao crédito quem utiliza na frota própria, por exemplo, né, que o Luiz comentou, esse, como não está vinculado a uma operação de saída, e sim a uma operação de entrada, esse permanece a utilização do código de ajuste, portanto, tabela 5.3, portanto, registro C195, como normalmente vocês fizeram
até 31 de dezembro. Depois nós vamos ver com calma as alterações, então, referente a esses registros. Continuando, somente será então admitida a informação do registro 170 quando também houver sido informado o registro C176, já comentado pelo Alexandre, C180 ou o registro C177, no caso de haver informação complementar do item, isto a partir de 1º de janeiro de 2019, tabela 5.6. A critério de cada unidade da federação, deve ser informado então os registros C110 e C120, a partir de julho de 2012. Os registros C101, o registro C101 deverá ser informado então a partir de janeiro de 2016 nas operações interestaduais que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, somente em relação à emenda condicional 87, aquele valor, né, que se paga para outra unidade da federação decorrente de vendas a consumidor final, não contribuinte do imposto. A partir de janeiro de 2020, também poderá ser informado o registro 685 a critério de cada unidade da federação. Talvez queira comentar também isso. Então, conforme observamos, né, ou seja, o Rio Grande do Sul, ele não pode ir contra as regras específicas do guia prático do SPED, né? Guia prático da FD. Então, o que acontece? Foi criado, então, na exceção 2 do registro C100, comentado pelo Luiz, que, a critério de cada UF, se ela exigir o registro C176, que é o caso do nosso estado, eu tenho que gerar o registro C170. Por quê? Porque o registro C176, ele é nível 4. E o registro C170 é nível 3, hierarquia dos registros. Então, para que eu possa habilitar o registro C176, eu sou obrigado a ter o registro C170, que é os itens. Então, para quem vai gerar o SPED a partir de janeiro de 2021 e tem a adjudicação do crédito, vai aumentar o tamanho dos registros, em virtude da obrigatoriedade, então, do registro C170, que são os itens. Bom, quanto à determinação da correspondência entre a base de cálculo do imposto retido e a respectiva mercadoria para o cálculo de restituição do imposto pago em operações anteriores com mercadorias já alcançadas pelo regime de substituição tributária, lá constante do artigo 23, parágrafo 3º, bom, nós temos então que, de acordo com essa normativa, 45/98, a partir de 1º de janeiro de 2021, quando não for possível determinar a correspondência entre a base de cálculo do imposto retido e a respectiva mercadoria para fim de cálculo de restituição do imposto pago em operações anteriores com mercadorias já alcançadas pelo regime de substituição tributária, deverá ser observado, então, o que esta instrução normativa determina. Ou seja, aplica-se no que couber para fins de definição do valor unitário que serviu de base de cálculo do imposto retido por substituição tributária nos termos do artigo 28 do regulamento, parágrafo único, que é aquela informação que consta na nota fiscal de aquisição. Também de restituição do imposto pago por força de substituição tributária correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar, constante lá daquele artigo 22 que eu comentei anteriormente, situações específicas, né, quando interrompe-se a cadeia de circulação de mercadoria, tá? Então, a partir de janeiro de 2021, o contribuinte submetido ao regime do artigo 25B, que é a sistemática adotada de forma geral agora para o ajuste da substituição tributária, então deverá utilizar o valor médio ponderado móvel unitário da base de cálculo do débito de substituição tributária registrado nos documentos fiscais
correspondente às mercadorias recebidas, proporcional à quantidade de saída apurado e escriturado nos termos previstos no item 19.3a da Instrução Normativa 45. Alexandre. Pessoal, então, quando é que nós vamos aplicar essa sistemática prevista, então, no item 24.2 da IN? Quando não for possível determinar a correspondência entre a base de cálculo da substituição tributária da mercadoria adquirida com a mercadoria saída do estabelecimento. Então, aqueles estabelecimentos, aqueles contribuintes que conseguem, por rastreabilidade, por exemplo, identificar que esta mercadoria saída, através desta nota fiscal aqui, corresponde a esta nota fiscal aqui que entrou, não se aplica o que nós vamos tratar agora. Ele continua na regra normal, a regra geral estabelecida até 31 de dezembro. Tá? Qual é a inovação do fisco agora? Que a partir de 1º de janeiro, 25B, então, é para quem não vai realizar, é aqueles que vão realizar o ajuste. 25B é quem vai continuar a partir de janeiro de 2021 a fazer o ajuste. O que é o ajuste? O complemento ou a restituição do ICMS-ST. Em outras palavras, quem não optou pelo ROT. Isso. Como o Rio Grande do Sul é o inverso, tu opta para não fazer, então nós vamos usar a palavra quem for realizar o ajuste. Então, quem for realizar o ajuste, mesmo que ele era 25A, ou seja, varejista, a figura do varejista não tem mais. A partir de 1º de janeiro é todo mundo 25B, tá? Ele tem que respeitar o que nós vamos transcorrer a partir de agora. Qual é a primeira inovação? É o que o Luiz comentou. Valor médio ponderado móvel unitário. Alexandre, para que toda essa confusão? Para evitar aquilo que nós fazíamos até 31 de dezembro. Eu pegava a base de cálculo da última compra. Então não tem mais pegar a base de cálculo da última compra. É o valor médio ponderado móvel unitário da base de cálculo da ST. Então essa é mais uma inovação para 2021, para quem vai continuar realizando o ajuste. Só que aqui não é o ajuste propriamente dito. Aqui é a adjudicação do crédito em função de uma venda, por exemplo, para fora do estado, uma exportação ou uma nova saída com substituição tributária. Tá? O ajuste propriamente dito será tratado em outra oportunidade. Assim como hoje vai ser tratado só os contribuintes que irão realizar o ajuste a partir de 2021. Quem não for realizar o ajuste a partir de 21 será tratado em outra oportunidade também, em detrimento do que? Do assunto ser bastante complexo. Bom, então, ainda dentro desse aspecto, não se aplica então a exigência prevista, então, no período, né, em que o contribuinte substituído estiver amparado pelo prazo para a opção do ROT, né, que seria esse assunto da dispensa do ajuste que foi comentado. Sendo que, caso não seja formalizada a opção pelo ROT, que terminou agora dia 15 de janeiro o prazo, né, a informação correspondente deve ser preenchida até o dia 15 do mês subsequente ao mês no encerramento do prazo, ou seja, em função dessa questão do ROT.
Bom, continuando então, ao final de cada período de apuração, o contribuinte deverá apurar o valor líquido resultante da diferença positiva entre o total dos valores informados no registro 1255, 1255, que citarem o campo código de motivo da restituição complementar, que consta do código da tabela 5.7, que tenha para a classificação para ressarcimento, restituição, complemento, o caractere 2 e o valor total dos valores informados no campo valor do ICMS, substituição tributária complementar, motivo no caso, dos registros 1255, que citarem o código motivo então da restituição complementar, que tenha para classificação para ressarcimento, restituição ou complemento, o caractere 7. Eu acho que o Alexandre pode dar uma visão mais técnica desta questão. O que nós temos nessa situação? Quem for realizar o ajuste então em 2021, já fazendo um gancho, né? Que será um assunto tratado em oportunidades futuras, ele vai apurar então o complemento ou a restituição, ao invés de utilizar o registro 1920, como vocês estavam acostumados, registro 1921, 1923, ele vai apurar através do registro 1250 e 1255. Como que nós vamos fazer? Como é que vai ser? Vai ser apurado de forma conjunta a restituição e o complemento. Ou seja, restituição, né, seria um crédito e o complemento seria um débito. Então vai ser apurado de forma conjunta. Então o Estado aproveitou essa mesma lógica, essa mesma sistemática. Ou seja, de acordo com a tabela 5.7, mas só vai aplicar isso, pessoas, quem for continuar realizando o ajuste em 2021. Tá? Então, como estava descrito ali, códigos iniciados por 2. Então nós temos na tabela 5.7, RS 211, baixa com ressarcimento, furto, roubo, mercadoria recebida de contribuinte substituto. Nós temos, por exemplo, 213, RS 213, saída com ressarcimento, saída para outra UF. Tá? Nós temos, por exemplo, RS 217, saída com ressarcimento, saída interna com nova ST. Então são esses códigos que tu vai ter a restituição. Tá? E também temos os códigos iniciados por 7, que seriam os retornos, as entradas, as devoluções dessas saídas. Ou seja, tu emitiu uma nota para fora do estado, uma venda, tem direito à restituição. Qual mês? Agora, mês de janeiro, porque a saída foi em janeiro. Consequentemente, o teu cliente te devolveu em fevereiro. Então, em fevereiro, tu vai ter um complemento, que seria o estorno dessa restituição. Então, mensalmente, tu vai ter um conta corrente. Restituição, complemento. Restituição, complemento, com base nos códigos da tabela 5.7. Para quem? Só para quem for realizar o ajuste em 2021. Bom, continuando aí, então, ao final de cada período de apuração, o contribuinte deve apurar o valor do imposto a restituir referente às mercadorias recebidas com substituição tributária que tenham sido objeto dos registros previstos nas alíneas B ou C do subitem 19.3A1 e posteriormente tenham tido a sua natureza ou finalidade modificada, registrados na forma do subitem 19.3A18, a linha A, letra número 4. O que é isso aqui? Para quem for realizar o ajuste em 2021, o que o Estado fez? Ele
obrigou a escrituração das entradas ser toda ela no registros novos, C180, C181, C185, enfim. Então o Estado obrigou tu fazer a escrituração das entradas e das saídas. E nessas operações, tu vai escriturar as notas. Nesses registros tu vai informar os valores constantes na nota fiscal de aquisição e nas notas fiscais de saída tu vai informar os valores das operações direitinho ali e os códigos de ajuste, sempre agora vinculados aos códigos de ajustes constantes da tabela 5.7. Esta é a novidade. Então, o que o Estado está dizendo? Que tu tem direito ao crédito de uma mercadoria que tu adquiriu, por exemplo, com substituição tributária, com o objetivo de comercializar ela. Entretanto, tu alterou o quê? A sua natureza, a sua finalidade. Então o Estado está dizendo que tu tem direito, está dizendo que tem direito a essa restituição, tá? Então vai estar tudo vinculado, uma coisa está amarrada à outra, vai estar tudo vinculado aos registros novos que serão tratados então numa segunda oportunidade, que é para quem for fazer o ajuste do ICMS-ST em 2021. Novamente, ao final de cada período de apuração, o contribuinte deverá apurar o valor do imposto a restituir referente às mercadorias recebidas com substituição tributária que tenham sido objeto dos registros previstos nas alíneas B ou C do subitem 19.3 a 1, com amparo nas exceções previstas no caput do referido dispositivo nas hipóteses de restituição do imposto pago prevista no regulamento do ICMS, lá nos artigos 22 e 23, incisos 2 e 4. O que são esses incisos 2 e 4? Aquilo que eu tratei com vocês no início. Esses aqui específicos, eles não vão estar vinculados à nota fiscal de saída. E sim, vai estar vinculado apenas à nota fiscal de aquisição, que nós vamos ver logo na frente como é que se escritura elas então. Tá? Então, por isso que tem, quando é vinculado a uma nota de saída, uma venda, uma saída com nova ST, por exemplo, é amarrado à nota de saída. Caso contrário, é amarrado à nota fiscal de aquisição. E por último, do total, então, da restituição do período que corresponderá ao somatório dos valores apurados nas linhas A, B e C. Para fins de escrituração, então, de documento fiscal que com fundamento no regulamento do ICMS, livro 3, artigo 22, amparar o direito à restituição do valor do imposto pago por força de substituição tributária, bem como na hipótese prevista no livro 3, artigo 23, parágrafo 4b, o contribuinte deverá informar na escrituração fiscal digital os registros C197 em relação aos valores apurados no subitem 24.2.3. Depois, número B, no caso na linha B, observado o disposto no subitem 19.3A18, na C, o valor apurado com base nos códigos RS, código de ajuste no caso, né? RS 9999, 49, né? 3015, RS mais 49, 3016, RS 49, 3018, especificando o montante do crédito por capitulação legal. Então, o que acontece aqui? Se vocês forem observar os códigos final 3015, ele é o quê? Entrada de item recebido de substituto tributário com destinação direta a uso ou consumo, que é então o ressarcimento previsto no artigo 22 do livro 3º. O 3016 é a modificação da natureza ou da finalidade das mercadorias. Livro 3º, artigo 23, inciso 2º. E o 3018, entrada no estabelecimento do adquirente que ensejar direito ao crédito. Livro 3º, artigo 23, 4. Esses aí não estão vinculados à operação de saída, e sim à operação de entrada. Então,
nós vamos emitir a nota fiscal 1.603 e, vinculado a ela, nós vamos escriturar no C197 o código de ajuste de acordo com cada operação. Se é o livro 3º, artigo 22, se é o livro 3º, artigo 23.2, ou se é o livro 3º, artigo 23.4. E aí, sendo esses códigos, muda a sistemática. Eu não vou preencher o C176. Eu vou preencher o C113. Então, no registro C113, que é um registro filho do C100, eu vou informar no registro C113 os dados da nota fiscal de aquisição, tá? Então não é lá no C176, é no C113, documento fiscal referenciado. É nesse C113 que eu vou informar os dados da nota fiscal de compra que me deram direito ao ressarcimento em função das hipóteses que a gente viu. Livro 3º, artigo 22, livro 3º, 23.2 ou livro 3º, artigo 23.4. Então, imita a nota fiscal no CFOP 1.603, preenche o C197 com o valor do crédito e o motivo. Tá? É a memória de cálculo, vamos chamar assim, né, a relação, a nota fiscal que me deu direito a esse crédito, eu vou informar ela no C113. Tá? Então, esta é mais uma novidade que o Estado fez, ou seja, ele segregou. Antes era tudo via C197, agora não. Ou é via C176 vinculado à nota de saída, ou é C197 vinculado à nota fiscal de aquisição. Tá, então o registro C113, né, que referem os documentos relativos às entradas de mercadorias, objeto de restituição, nas hipóteses do subitem 24.2.3c, relacionados aos códigos RS 999, 49, 3015, 3016 e 3018. O valor apurado, então, no subitem 24.2.3d, no campo valor do ICMS do registro C100 e também no campo valor do ICMS do registro 690 filho com o CFOP 1603. Há uma excepcionalidade aqui quanto ao valor apurado nos termos do subitem 24.2.3. D de dado. Quando seja negativo, para fins de escrituração então da nota fiscal, o valor do resultado deverá ser informado no C197, observando o disposto na linha F do subitem 4.4.2 do capítulo 51 da Instrução Normativa 45, referindo o Código de Ajuste RS 40.00.02.13. O que é isso aqui? Aquilo que eu comentei com vocês. Como o Estado faz uma apuração global entre a restituição e a complementação, por que negativo? Aquela hipótese que eu sugeri para vocês. Nós temos então a aquisição de mercadoria com ST, vendemos para fora do estado agora em janeiro, hoje, eu tenho direito à restituição porque é uma venda para fora do estado. Ok, esse mês deu positivo porque eu tive mais venda para fora do estado do que devoluções. Então deu positivo. Consequentemente, em fevereiro o cliente me devolve. Eu sou obrigado a escriturar essa devolução. Por isso o código de ajuste iniciado por 7. E se eu não tive nenhuma restituição, que eu não vendi para fora do estado, eu não tive uma nova saída com ST, eu vou ter um complemento a fazer para o estado. Esse complemento, então, o que o estado orienta? Que nós temos que escriturar esse código de ajuste aí, então, para quê? Para estornar esse valor.
tá? Para esse complemento, então, vai entrar como estorno, 213 o final. O que é 213? Lá na GIA, então nós temos então quadro A, campo 13 o final, e o 2 é o motivo. Tem o código 1, código 2, código 3, antecipação tributária, estorno, que é o 2, estorno, código 3, diferencial de alíquota, por exemplo. Tá? Então, por isso, 213. Então, vai ser um débito. Por quê? Para iniciar o mês de março zerado. Todo mês eu tenho que zerar. Ou eu emito uma nota para acreditar, ou eu faço o estorno. Tá? É isso que está disposto, então, no 24.2.4.1 da nossa IN. Já no 4.2, então, na hipótese de existência de mais de um motivo que fundamente a restituição, vinculados aos códigos de que trata a linha B do 24.24, deverá-se então ser emitida uma nota fiscal para cada hipótese de ressarcimento. Isso é importante. Cada hipótese de ressarcimento, uma nota fiscal. O que o Estado está querendo aí? Para facilitar o quê? A fiscalização, é óbvio. Então, o que ele está dizendo? Nós temos três hipóteses de ressarcimento. Tá? O 3015, o 3016 e o 3018. Ele quer que o contribuinte emita uma nota fiscal para cada código. Entretanto, ele dá uma alternativa. Caso o contribuinte não queira emitir uma nota fiscal para cada motivo, o que ele pode fazer? Emitir apenas uma única nota fiscal. Desde que seja informado na FD um registro C110 para cada hipótese de ressarcimento. 3015, 3016, 3018. Ou livro 3º, artigo 22, livro 3º, artigo 23.2, ou livro 3º, artigo 23.4, que trata a linha B, indicando no campo texto complementar do C110, vamos lá, C110, texto complementar, o código de ajuste. Então, na verdade, o que muda? Ao invés de eu emitir 3 notas fiscais, por exemplo, eu tenho os 3 motivos. Ao invés de eu emitir 3 notas fiscais, uma nota para cada motivo, é uma alternativa. Se eu emitir 3 notas, eu não preencho o C110. Se eu emitir apenas uma nota, no texto complementar, eu tenho que citar o quê? O código de ajuste, então. Tá? Que vai dar suporte ao meu crédito. Eu tenho que citar o código de ajuste no C110. É isso que determina, então, o 24.2.4.2.1. Para fim de preenchimento, então, da informação do valor do imposto retido em favor do Estado do Rio Grande do Sul, prevista no regulamento do ICMS, livro 3, artigo 24 e artigo 24A, o contribuinte substituído deverá utilizar o valor médio ponderado móvel unitário, definido no subitem 19.3A2, calculado no dia imediatamente anterior. E no primeiro dia, então, de aplicação da sistemática, deverá ser utilizado o valor calculado no inventário das mercadorias previsto no subitem 19.3A3. O que é isso, então? O contribuinte que vai continuar fazendo o ajuste a partir de janeiro de 21, ele teve que levantar o estoque em 31 de dezembro, uma nova sistemática, então, para iniciar uma vida nova a partir de janeiro. Então, como o que foi visto até agora abrange apenas aos contribuintes que vão continuar fazendo o ajuste, então, se porventura tu está emitindo uma nota de saída em janeiro e a compra ocorreu em dezembro, é a informação que tu tem que buscar, então, as informações lá do inventário. É isso que está disposto ali. Bom, como viram, é um assunto complexo, difícil até de se expor ao público dessa forma, com muitos códigos, muitas
itens e artigos e regulamentos e instruções, situação que deixa realmente principalmente a pessoa que não está no dia a dia, né, na prática destas questões vinculadas à escrituração fiscal digital, que é uma novidade, mas nem tanta novidade assim, porque já está desde 2009 a escrituração fiscal digital, e agia há quantos anos na disposição que nós temos hoje? Nós temos ela desde 1998, então com todas as informações complexas que nós temos no preenchimento destes informativos fiscais. Não temos, obviamente, numa live tempo e condições de especificar com tantos detalhes, mas como é algo que fica gravado, né? Então você pode, tendo, digamos assim, necessidade, retornar e ouvir novamente e comparar e, enfim, tendo dúvidas, pode passar então através do chat, né, para nós, para que possamos ajudar naquilo que for possível, né? As informações são recentes, essas que comentamos, e podem gerar dúvidas até mesmo para nós, né? O que nós sempre temos nos socorrido da própria fiscalização, né? Então, nós queremos dizer com isso que não é uma matéria que uma pessoa que não está acostumada no dia a dia a lidar com ela vai entender completamente diante de uma exposição desta, citando tantos códigos e tantos artigos e, enfim, detalhes que você ouviu até agora. Nós vamos dar continuidade nesta apresentação, mas exatamente devido ao tempo não temos condições de fazê-lo hoje, né? Mas na próxima live queremos dar continuidade, alcançando também aquelas empresas que estão obrigadas, então, ao ajuste da substituição tributária, né? Por não terem optado pela definitividade da substituição tributária até, digamos assim, em função de não terem optado pelo ROT, né? E o que ocorre? A situação de complexidade vai aumentar ainda mais, né? Vai aumentar ainda mais, vai ser realmente mais detalhado e complexo. Então, motivo pelo qual devem, né, os contribuintes, e todos os contribuintes hoje, por exemplo, se envolvem com substituição tributária, até mesmo uma indústria, né, se envolve porque ocorrem situações, como nós acabamos de apresentar, em que há utilização no próprio sistema ou processo da industrialização da empresa, o emprego de insumos que vieram tributados por substituição tributária. E daí nós temos que ter toda essa parafernália de informações e requisitos e códigos e artigos para analisar e termos o atendimento, né, da legislação como um todo. E mais, ultimamente nós temos a exigência por parte da fiscalização do Estado do Rio Grande do Sul da observância de uma série de detalhes vinculados à validação destes informativos. Então nós temos a validação da GIA, que ela é importada da escrituração fiscal digital, onde nós temos ali verdadeiras travas, né? Não sendo possível o fisco identificar concretamente e muitas vezes de uma forma clara aquilo que está sendo exposto pelo contribuinte, ele vai mandar intimações, ele vai realmente bloquear a GIA, né? Fica uma GIA sem condições de ser considerada como entregue, né? Então, é importante darmos atenção e se você não está afeito a estas observações, deve sim envolver o departamento fiscal, o departamento contábil, o departamento de informática, para que possa haver um bom entendimento em relação a estas questões, para que não haja situações em que posteriormente o fisco venha a cobrar imposto creditado maior, né, ou falta de recolhimento de imposto. Como o fisco tem 5 anos para fazer estas verificações e também autuações, importante que se tenha segurança nas informações que estamos transmitindo ao fisco atualmente.
Então, inicialmente, né, o que tínhamos para tratar, né, vinculado a estas questões da adjudicação do crédito da subvenção tributária, né, nas situações específicas que comentamos, seriam estas. Devemos continuar na próxima live com mais informações a respeito. Depois, então, desta apresentação, temos, então, a comentar as alterações que houveram na semana passada. E as alterações que houveram são totalmente ligadas às orientações normativas, tá? Orientações normativas, através daquilo que eu já mencionei, né? De instruções normativas que são inseridas na Instrução Normativa 45, né? A Instrução Normativa Mãe, né? Ou seria o regulamento, né? Consolidado destas normatizações, né? Ou seja, algo que está consolidado, né? Então nós tivemos algumas instruções normativas que simplesmente vou mencionar para conhecimento geral, né? A Instrução Normativa número 13 de 2021, publicada no dia 18 de janeiro, acrescenta a uma tabela que nós temos de unidade de incentivos do Fundopem, né? A UIF-RS, acrescenta a UIF relativa ao mês de fevereiro, no valor de 28,03. Para acessar, basta procurar na Secretaria da Fazenda, no site da Secretaria da Fazenda, né? Por UIF-RS, né? Que vai então acessar uma tabela enorme de vários anos, né? Mensalmente publicando este valor. E do mês de fevereiro, portanto, para as empresas que fizerem o crédito presumido relativo ao mês de fevereiro, que entregarão então na escrituração fiscal digital EGIA do mês de março, então utilizarão este valor de 28,03. Aqueles que entregarão em fevereiro relativo a janeiro têm que observar a UIF correspondente ao mês de janeiro, já divulgada no mês passado. Depois tivemos a Instrução Normativa número 4 de 2021, publicada no dia 19 de janeiro, que atualiza para fins de subvenção tributária os preços finais a consumidor de bebidas quentes, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2021. Então as empresas que são substitutas tributárias, né, de bebidas quentes, né, que estão relacionadas lá no apêndice 36 da seção 2 do apêndice, então, 36, nós temos, então, esta alteração, né, que divulga, então, os preços finais correspondentes a estes produtos. Também tivemos a Instrução Normativa 5, tá? Publicada também no dia 19 de janeiro, que estabelece o limite de consumo anual de óleo diesel com isenção do ICMS para embarcações pesqueiras nacionais, referente ao exercício de 2021. Isso está lá no apêndice 2 do regulamento da Instrução Normativa. Então, trata-se então de um produto incentivado, né, que é o óleo diesel para embarcação pesqueira, né, com isenção do imposto. Então, é estabelecido um limite de consumo anual, né, para esses contribuintes que utilizam este produto, né? Então, relativamente ao exercício de 2021. Então, não houve publicação de decretos ou lei estadual que viéssemos a comentar aqui, né, porque não houve nenhuma vinculada à questão tributária estadual, seja de CMS, PCD, IPVA, né, ou mesmo taxas devidas ao Estado. Então, agradecemos então a presença de todos e a atenção dispensada à nossa live dessa terça-feira, né, que tivemos que alterar. E normalmente nós apresentamos na segunda-feira às 16 horas, mas devido a problemas técnicos e até mesmo falta de energia elétrica, houve a necessidade de alterarmos para essa terça-feira às 16 horas, como já temos iniciado e apresentado esta live. Então agradecemos também aqui a presença do Alexandre, né, que nos deu
esta aula, né, de técnica relativa a estas questões, e desejamos a todos uma boa semana, né, continuidade da semana, que já estamos na terça-feira, e também um final de tarde muito bom para todos.